Olha só, você acha que conhece sua vida, né? Acorda todo dia, olha no espelho, reconhece aquele rosto que sempre foi seu. Mas e se, em uma única noite, tudo isso mudasse? E se o homem que prometeu te amar para sempre decidisse que você vale mais morta do que viva? E se, no momento mais escuro da sua existência, você descobrisse que até sua identidade era uma mentira? A história que vou contar agora vai te deixar sem palavras. É sobre uma mulher que perdeu tudo, literalmente tudo, e encontrou algo que nem sabia que existia. Fica comigo até o final, porque o que acontece aqui vai muito além de sobrevivência. Isso aqui é sobre renascimento. Imagina a cena. Você chega em casa depois de um dia exaustivo de trabalho. Tá grávida de 6 meses, os pés inchados, aquela barriga pesada. Tudo que você quer é deitar no sofá e descansar. Você abre a porta da sua própria casa, aquele lugar que deveria ser seu refúgio, seu santuário. E aí, bang! Sua vida acaba. Não literalmente, mas quase. Porque o líquido que atinge seu rosto não é água. É ácido. E quem joga? Não é um estranho, não é um assaltante. É seu marido. O cara que dormia do seu lado toda noite, que colocou aquele bebê dentro de você, que jurou te proteger. Esse mesmo cara acabou de tentar te matar. Natalie Morgan não entendeu o que estava acontecendo nos primeiros segundos. Sabe aquele momento em que o cérebro simplesmente se recusa a processar o horror? Foi isso. Ela tinha acabado de chegar da reunião de pais na escola onde dava aula. Professora de 3º ano, dedicada, apaixonada pelo que fazia. Grávida do primeiro filho, planejando o quartinho do bebê, escolhendo nomes. Vida normal, sabe? O tipo de vida que a gente acha que é garantida. Mas não é. Nunca foi. O ácido começou a queimar antes mesmo que ela conseguisse gritar. Vocês precisam entender uma coisa sobre queimaduras químicas. Não é como fogo que você pode apagar. É uma reação que continua, que vai fundo, que destrói camada por camada. A dor, nem tem como descrever. Natalie caiu de joelhos ali mesmo na entrada da casa. Suas mãos foram instintivamente para o rosto, mas algum instinto primitivo fez ela parar. Não toque. Não piore. E aí ela ouviu a voz dele. Blake. O homem com quem ela tinha casado 3 anos atrás. Mas a voz não tinha amor, não tinha remorso, não tinha nada. Era fria. Vazia. Você estragou tudo, ele disse, como se estivesse comentando sobre o tempo. Tinha que ficar fazendo perguntas, tinha que mexer nas contas. Não podia deixar quieto, podia. Gente, pensa na situação. Você tá no chão, seu rosto tá literalmente derretendo, você tá grávida de 6 meses, e o cara que fez isso com você tá te culpando. Tá falando como se você merecesse. Como se perguntar sobre dinheiro fosse motivo para tentar matar alguém. Natalie tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. A queimadura estava se espalhando pelo rosto todo, bochechas, testa, nariz. Ela conseguia sentir o cheiro. Primeiro era químico, aquele cheiro forte de produto industrial. Mas por baixo tinha outro cheiro. Pior. O cheiro da própria carne queimando. E aí, no meio desse inferno todo, o bebê chutou. Um chute forte, desses que te lembram que você não tá sozinha. Aquele chute salvou a vida dela. Porque naquele momento Natalie percebeu. Ela não era só Natalie mais. Ela era mãe. E mãe não desiste. Começou a rastejar em direção à porta. 5 metros pareciam 5 quilômetros. Cada movimento era uma nova onda de agonia atravessando o rosto. E Blake continuava lá, parado, olhando. Não ajudava, não impedia, só observava. Como se estivesse assistindo um filme, não a mulher dele morrendo no chão. Blake, ela conseguiu falar. Hospital, por favor. Ele largou a garrafa. O vidro estilhaçou no chão da cozinha. Aí ele simplesmente virou as costas e foi embora. Ligou o carro e saiu. Deixou a mulher grávida dele sangrando e queimando no chão da própria casa. Natalie chegou na porta da frente usando a última gota de força que tinha. A visão já estava começando a embaçar, não dava para saber se era das lágrimas ou do ácido. Ela abriu a porta e cambaleou para fora. O ar frio da noite de outubro bateu no rosto queimado e ela soltou um grito. Não era nem um grito humano mais. Era aquele tipo de som que faz os vizinhos acordarem sabendo que tem algo muito errado acontecendo. A senhora Davidson, a vizinha idosa, apareceu na varanda dela de roupão. Olhou para Natalie e a mão voou para a boca. Meu Deus do céu, Natalie. A velhinha já estava discando o número de emergência enquanto corria pelo gramado. Ela era enfermeira aposentada, tinha visto muita coisa feia na vida.
Mas o jeito que a cor sumiu do rosto dela disse tudo que Nathalie precisava saber sobre como ela estava. Não toca no seu rosto, querida, a senhora Davidson falou, tentando manter a voz firme mas falhando. Mantenha as mãos longe. A ajuda já tá vindo. As pernas de Nathalie cederam. Ela sentou pesadamente nos degraus da varanda, uma mão indo automaticamente para a barriga. O bebê chutou de novo. 1, 2, 3 chutes. Ainda viva. Ainda ali, ainda lutando. Meu bebê, Nathalie sussurrou. Por favor, meu bebê. A ambulância chegou em tempo recorde. Os paramédicos saltaram do veículo e suas expressões ficaram profissionalmente neutras quando viram ela. Treinamento. Senhora, eu sou o Tyler e essa é a Jace. A gente vai cuidar de você. Pode me dizer seu nome? Nathalie. Nathalie Morgan. Tô grávida de 6 meses. Meu bebê tá bem. A paramédica Jace já estava colocando aquele aparelho de medir pressão no braço dela. Vamos verificar. Deita pra mim se conseguir. Eles deitaram Nathalie na maca com cuidado. Jace levantou a blusa dela e colocou o Doppler fetal na barriga. O som de batimentos cardíacos rápidos preencheu o ar. Tum 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 tum. Rápido mas constante. O coração do bebê tá forte, Jace anunciou. 150 batidas por minuto. Tá perfeito. Nathalie começou a chorar. As lágrimas ardiam nas feridas do ácido, mas ela não conseguia parar. Graças a Deus, graças a Deus. Tyler estava examinando o rosto dela sem tocar. Senhora, pode me contar o que aconteceu? Meu marido. As palavras pareciam vidro quebrado na garganta. Ele jogou ácido no meu rosto. Os paramédicos trocaram um olhar. A mandíbula do Tyler enrijeceu. As mãos da Jace ficaram mais gentis enquanto ela colocava uma via intravenosa. Seu marido tá onde agora? Tyler perguntou. Ele foi embora. Entrou no carro e foi embora. No caminho pro hospital, Nathalie manteve uma mão na barriga. O bebê continuava chutando. Ela contava cada chute como uma oração. Cada um significava que a filha ainda estava lutando, ainda viva, ainda ali. Se o bebê conseguia lutar, ela também conseguia. A viagem até o hospital levou 12 minutos. Nathalie sabia porque contou cada segundo entre as ondas de dor. Os paramédicos não paravam de conversar com ela, mantendo ela consciente, mantendo ela presente. O que você faz, Nathalie? Jace perguntou. Dou aula pro 3º ano na escola Washington. Que lindo! Qual a melhor parte de dar aula? Nathalie sabia o que Jace estava fazendo, mantendo a mente dela ocupada, impedindo o choque. Ela topou. O momento em que algo clica, ela disse. Quando uma criança que estava com dificuldade finalmente entende. O rosto inteiro se ilumina. Quando chegaram no hospital, a equipe já estava esperando. Médicos, enfermeiras, todo mundo se movendo com aquela eficiência ensaiada. Um homem alto de cabelo prateado e óculos se aproximou. Tinha olhos gentis, apesar do momento. Olá, Nathalie. Sou o Dr. Jameson Sinclair. Sou cirurgião plástico especializado em reconstrução facial. Vou cuidar de você hoje à noite. Pode me dizer, numa escala de 1 a 10, quanta dor você está sentindo? 15, Nathalie respondeu. Certo, vamos te dar algo para dor agora mesmo. Mas primeiro preciso examinar as queimaduras e garantir que o bebê está estável. Pode ser. Nathalie acenou que sim. O Dr. Sinclair se abaixou, examinando o rosto dela de vários ângulos. A expressão dele nunca mudou, mas ela viu algo passar pelos olhos dele, preocupação, talvez raiva de quem tinha feito aquilo. O ácido causou queimaduras de 2º e 3º grau em aproximadamente 60% da superfície facial, ele disse baixinho. Seus olhos parecem intactos, suas vias respiratórias não estão comprometidas. Esses são sinais muito bons. Meu bebê, Nathalie perguntou. Uma obstetra apareceu do outro lado. Sou a doutora Patrícia Reis. Vamos ver sua pequena. A doutora fez um ultrassom rápido. O bebê apareceu na tela, se movendo normalmente, coração batendo forte. Sua filha tá perfeita, a doutora Reis falou. Sem sinais de sofrimento fetal. Filha, Nathalie sentiu o peito apertar. É menina. Você não sabia? Eu queria surpresa. Nathalie começou a chorar de novo. Eu queria esperar. A senhora Davidson apertou a mão dela. Você vai ter uma menina, querida. E ela vai ficar bem. O Dr. Sinclair voltou pro campo de visão de Nathalie. Nathalie, preciso te levar para a cirurgia para remover o tecido danificado e começar o processo de reconstrução. Esse vai ser o primeiro de vários procedimentos.
Você entende? Vou voltar a me parecer comigo mesma. A pergunta saiu pequena, infantil. O Dr. Sinclair pausou. Aí ele disse algo que Natalie ia lembrar pro resto da vida. Você vai parecer com alguém que sobreviveu a algo terrível, ele disse. E essa pessoa vai ser linda de maneiras que não tem nada a ver com aparência. Mas sim, vamos reconstruir seu rosto. Eu prometo. Enquanto a levavam pro centro cirúrgico, Natalie ouviu vozes altas no corredor. Uma voz de mulher, urgente e assustada. Onde ela tá? Cadê a Natalie? Rebecca Torres apareceu correndo, cabelo escuro bagunçado, olhos arregalados de pânico. A melhor amiga de Natalie desde a faculdade olhou para ela e congelou completamente. Meu Deus! O rosto da Rebecca se desmanchou. Natalie. Rebecca, Natalie disse. Ele foi embora. Blake me deixou. Eu sei, eu sei. A polícia encontrou o carro dele abandonado a 2 quarteirões da sua casa. Rebecca estava chorando agora, andando ao lado da maca. Eles estão procurando ele em todo lugar. Ótimo, Natalie disse. O remédio para dor estava começando a fazer efeito. As palavras saíam lentas, pesadas. Espero que encontrem ele. Espero que ele apodreça na cadeia para sempre. Vai sim, Rebecca disse ferozmente. Eu te prometo que vai. A cirurgia durou 8 horas. O Dr. Sinclair trabalhou metodicamente, removendo o tecido morto, preservando o que podia ser salvo, planejando a reconstrução que viria depois. Mas a mente dele não parava de voltar para aquela marca de nascença. Tinha formato de lua crescente, bem atrás da orelha direita de Natalie, intocada pelo ácido. E ele tinha visto aquela marca antes, em uma garotinha de 3 anos que tinha desaparecido 26 anos atrás. Na filha dele. Era impossível. Milhares de pessoas tinham marcas de nascença em formato de lua crescente. O corpo humano as criava aleatoriamente. Essa mulher não podia ser a Caroline dele. A filha dele tinha sumido há 26 anos. O rastro tinha esfriado décadas atrás. Ele tinha procurado em todo lugar, contratado investigadores particulares, checado cada banco de dados, seguido cada pista. Nada. Emma tinha levado Caroline durante um dos episódios psicóticos dela. Psicose pós-parto que não tinha sido diagnosticada por tempo demais. Quando James finalmente percebeu o quão doente a esposa estava, ela já tinha sumido com a filha. 3 meses depois, Emma morreu num acidente de carro no interior de Montana. Caroline não estava no carro. A polícia procurou em todo lugar, sistemas de adoção, hospitais, necrotérios. Uma garotinha de 3 anos simplesmente desapareceu no ar. James tinha mantido o quarto de Caroline exatamente como era, os brinquedos dela, as roupas, a caminha com o edredom rosa, esperando por um retorno que nunca aconteceu. Ele tinha dedicado a vida a ajudar vítimas de queimaduras depois disso. Se não podia salvar a própria filha, pelo menos podia salvar o filho de outra pessoa, a esposa de outra pessoa, o futuro de outra pessoa. Mas agora, aquela marca de nascença. Não. Era pensamento ilusório. Dor brincando com a cabeça dele depois de todos esses anos. Depois da cirurgia, ele encontrou Rebecca na sala de espera. Ela pulou quando viu ele, xícara de café agarrada com as 2 mãos. Como ela tá? A cirurgia foi bem, James disse. Removemos o tecido danificado e preparamos a área para reconstrução. Ela vai precisar de vários procedimentos nos próximos meses, mas vai ficar bem. Fisicamente. Sim. Emocionalmente. James pausou. Isso vai levar mais tempo. Rebecca começou a chorar. Eu devia ter percebido. Devia ter visto os sinais. Que sinais? Blake mudou uns 8 meses atrás. Ficou secreto, na defensiva. Quando a Nath fazia perguntas, eu disse que tinha algo errado, mas ela defendia ele. A voz de Rebecca quebrou. Meu Deus, eu devia ter insistido mais. Isso não é sua culpa, James disse firmemente. A única pessoa responsável por isso é o homem que atacou ela. Já acharam ele? Um detetive apareceu como se tivesse sido invocado. Marcus Sullivan. Homem de ombros largos nos 40 e poucos anos, com um rosto que tinha visto coisa demais mas ainda conseguia parecer gentil. Dr. Sinclair. Ele disse. Posso falar com o senhor sobre a vítima? Claro. Eles foram para uma sala de consulta privada. O detetive Sullivan puxou um caderno. O que pode me dizer sobre os ferimentos dela? Queimaduras químicas de 2º e 3º grau em aproximadamente 60% da superfície facial. Olhos intactos, vias respiratórias livres, sem outros ferimentos aparentes.
O feto tá saudável e não mostra sinais de sofrimento. Feto. Ela tá grávida de 6 meses. A mandíbula do detetive Sullivan enrijeceu. Ele atacou uma mulher grávida. Sim. O detetive escreveu algo com mais força que o necessário. Encontramos o carro do Blake Warren a 2 quarteirões da cena. Chaves ainda na ignição, porta do motorista aberta. Ele fugiu a pé. Alguma ideia de onde ele foi? Ainda não. Mas encontramos o laptop dele no carro. Aparentemente ele esqueceu na pressa de sair. A expressão do detetive ficou sombria. Quer saber o que encontramos naquele laptop? James acenou que sim. Sites de apostas, dezenas deles. Conversas com agiotas. Ele devia $60 mil. James sentiu o estômago cair. Natalie sabia. Pelos extratos bancários dela, a conta conjunta foi esvaziada 3 semanas atrás, até o último centavo. E ele fez uma segunda hipoteca da casa sem o conhecimento dela. Falsificou a assinatura. Isso é fraude. Esse é o menor dos problemas dele. Também encontramos mensagens de texto. O detetive puxou o telefone e leu em voz alta. De uma mulher chamada Vanessa Cole. Ela trabalha na mesma empresa de consultoria financeira que o Blake. As mensagens remontam a 8 meses. Eles estão tendo um caso. 8 meses. A gravidez inteira da Natalie. Exato. A Natalie sabe. Vamos ter que contar quando ela acordar. James pensou na mulher na mesa de cirurgia, desfigurada, grávida, financeiramente arruinada, e agora ela ia descobrir que o marido tinha traído ela o tempo todo. Quanto uma pessoa consegue aguentar? Quero estar lá quando você contar para ela, ele disse. Por quê? James hesitou. Porque ninguém devia ouvir uma notícia dessa sozinho. O detetive Sullivan estudou ele por um momento, então acenou. Tudo bem, vou te avisar quando ela estiver consciente. Naquela noite, James se pegou puxando o celular e olhando para a foto que mantinha numa pasta trancada. Caroline aos 3 anos, sorrindo, feliz, sem saber que em 2 semanas a vida dela ia se despedaçar. Ele deu zoom na foto. Atrás da orelha direita, mal visível na luz do sol, estava uma pequena marca de nascença em formato de lua crescente. Exatamente como a de Natalie. James fechou a foto. Tava sendo irracional. A marca de nascença não significava nada. Era pensamento ilusório, dor pregando peças depois de todos esses anos. Mas ele não conseguia deixar pra lá. Tinha que saber. Mesmo que a resposta quebrasse o coração dele de novo. Ele ligou pro laboratório de genética do hospital. Aqui é o Dr. Sinclair. Preciso arranjar um teste de DNA. Teste de paternidade. Processamento urgente. Uma semana depois, Natalie teve a primeira troca de bandagem. Ela tinha temido esse momento. As enfermeiras disseram que as feridas estavam cicatrizando bem. O Dr. Sinclair disse que a reconstrução podia começar em breve. Todo mundo estava otimista. Mas nada disso importava porque hoje ela ia ver o rosto dela. Rebecca sentou ao lado dela, segurando a mão. O Dr. Sinclair ficou ali perto com o espelho embrulhado numa toalha. Tá pronta? Ele perguntou. Isso importa. Você pode esperar se precisar de mais tempo. Não. Vamos logo com isso. O Dr. Sinclair cuidadosamente removeu as ataduras, camada por camada. Natalie sentiu o ar bater na pele pela primeira vez em uma semana. Parecia estranho, exposto. Quando a última bandagem saiu, a respiração presa da Rebecca disse tudo. Espelho, Natalie disse. Me dá o espelho. O Dr. Sinclair entregou. Natalie olhou. A mulher no espelho não era ela. Não podia ser ela. Essa mulher tinha pele inchada e descolorida esticada sobre os ossos. Manchas vermelhas misturadas com manchas brancas misturadas com seções de pele faltando que tinham sido removidas. O rosto parecia um mapa topográfico de um país estrangeiro. Ela ficou olhando por um longo tempo. Aí tocou o rosto com um dedo tentativo. A sensação era fraca, abafada. Partes do rosto tinham perdido a sensibilidade. Eu não me reconheço, ela disse. Isso é normal, o Dr. Sinclair disse gentilmente. Seu rosto ainda está cicatrizando. Uma vez que começarmos a reconstrução. Vou voltar a parecer comigo mesma. Silêncio. Vou ser honesto com você, o Dr. Sinclair disse. Você vai parecer diferente. Mas podemos reconstruir suas feições, te dar um rosto que você pode reconhecer como seu. Não vai ser exatamente o que você tinha, mas vai ser você. Natalie devolveu o espelho. O bebê chutou. 1, 2, 3.
Eu ainda tô aqui, ela sussurrou, mais para si mesma que para qualquer um. Ainda tô aqui. Você tá sim, o Dr. Sinclair concordou. Aí ele fez uma pergunta que ia mudar tudo. Natalie, preciso te perguntar uma coisa. Você sabe alguma coisa sobre sua família biológica? Natalie olhou para ele surpresa. Não. Eu fui criada em lares adotivos. Sem registros. Por quê? O Dr. Sinclair hesitou. Os olhos dele se moveram para a orelha direita dela. Aquela marca de nascença atrás da sua orelha. É distinta. Natalie levantou a mão automaticamente. Tinha esquecido da marca de nascença. Tinha ela a vida toda, mal notava mais. Distinta como? Outra pausa. O Dr. Sinclair parecia estar escolhendo as palavras com cuidado. Vou te perguntar algo que pode soar estranho, mas por favor me escute, ok? Você toparia fazer um teste de DNA? Um teste de paternidade especificamente. O quarto ficou em silêncio. A mão de Rebecca apertou a de Natalie. Natalie encarou o médico. Por quê? O Dr. Sinclair puxou o celular. Rolou até uma foto e entregou para ela. A foto mostrava uma garotinha, talvez 3 anos, com cabelo castanho e um sorriso radiante. Ela usava um vestido amarelo e segurava um ursinho de pelúcia. Atrás da orelha direita, mal visível na luz do sol, tinha uma pequena marca de nascença em forma de lua crescente. Essa é minha filha, o Dr. Sinclair disse baixinho. Caroline. Ela desapareceu há 26 anos. Ela teria sua idade agora. Natalie olhou para a foto, para a marca de nascença, pro médico. Você acha que eu sou sua filha? Acho possível. A marca de nascença, sua idade, seu histórico de adoção, sua falta de memórias antigas, tudo se encaixa. O Dr. Sinclair sentou. Parecia exausto. Minha ex-esposa Emma sofria de psicose pós-parto depois que Caroline nasceu. Não entendemos o quão sério era. Um dia ela simplesmente pegou Caroline e desapareceu. Procuramos em todo lugar. 3 meses depois, Emma morreu num acidente de carro em Montana. Caroline não estava no carro. A polícia procurou por ela, sistema de adoção, hospitais. Nada. Ele pausou. A teoria era que Emma deixou Caroline em algum lugar antes do acidente. Talvez com um estranho. Talvez num posto de bombeiros. Nunca vamos saber. Mas uma garotinha de 3 anos foi colocada no sistema de adoção em Montana por volta daquela época. Listada como desconhecida. Ninguém nunca conectou ela com Caroline. Natalie sentiu como se o chão tivesse inclinado. Montana. Sim. Isso significa algo. Minha primeira memória é num lar adotivo em Billings. Eu tinha uns 3 ou 4 anos. Não lembro nada antes disso. A mão de Rebecca estava tremendo agora. Nath, meu Deus. Como a gente saberia com certeza? Natalie perguntou. Teste de DNA. Teste de paternidade. Se você for Caroline, vai ser definitivo. Natalie olhou para a foto de novo. Para a garotinha que podia ser ela, pro ursinho que ela não lembrava, pro sorriso que parecia pertencer a outra pessoa. E se eu não for? Aí eu fiz papel de bobo e peço desculpas por te colocar nessa. E se eu for? A voz do Dr. Sinclair quebrou levemente. Aí eu encontrei minha filha depois de 26 anos. Natalie devolveu o telefone. A cabeça estava girando. O rosto doía. O bebê estava chutando. E agora é isso. Tudo bem, ela disse. Faz o teste. Tem certeza? Por que não? Essa semana já não pode ficar mais estranha. 3 dias depois, o detetive Sullivan voltou com notícias. Encontramos Blake Warren, ele disse. Natalie se endireitou. Onde? Pensilvânia. Escondido numa cabana de caça abandonada a uns 50 quilômetros de Harrisburg. Polícia estadual prendeu ele hoje de manhã. Ele tá voltando pra cá. Sim. Estamos extraditando ele por tentativa de homicídio. O promotor quer ele aqui pro julgamento. Natalie sentiu uma mistura estranha de alívio e raiva. Alívio que ele foi pego, raiva que ele tinha fugido. Ele disse alguma coisa. A expressão do detetive Sullivan escureceu. Disse. Mas você não vai gostar. Fala mesmo assim. Ele alega que você era controladora. Que você fez a vida dele miserável. Que ele só explodiu. Natalie riu. Saiu amargo. Claro que ele disse isso. Tem mais. A amante do Blake, Vanessa Colley, entrou em contato. Ela quer fazer uma declaração. Por quê? Ela diz que não sabia do ataque. Que Blake mentiu sobre tudo.
Ela quer cooperar com a investigação. Ela dormiu com meu marido enquanto eu estava grávida e agora quer absolvição. Ela quer ajudar a prender ele. Nathalie considerou. Tudo bem. Deixa ela testemunhar. Quanto mais evidência, melhor. O detetive Sullivan acenou. Também encontramos algo perturbador no computador do Blake. Ele comprou o ácido 3 semanas antes do ataque. Pesquisou sentença de prisão ataque com ácido várias vezes. Isso não foi um momento de paixão. Ele planejou. 3 semanas ele passou planejando desfigurar ela. A mão de Nathalie foi pro rosto, tocando as bandagens. Ele queria me destruir. Sim. Ele queria você fora do caminho para poder recomeçar com ela. É o que parece. Nathalie ficou quieta por um longo momento. Aí perguntou. Você tem filhas? 3. Então você entende por que eu preciso ver isso até o fim. Porque eu preciso dele na prisão pelo resto da vida. Entendo completamente. 3 dias depois, os resultados do DNA chegaram. O Dr. Sinclair pediu uma reunião particular. Trouxe uma conselheira genética e um administrador do hospital. Protocolo, ele explicou. Para situações como essa. Nathalie sabia o que significava. Os resultados tinham chegado. As mãos começaram a tremer antes mesmo dele abrir o envelope. O Dr. Sinclair sentou na frente dela. As mãos dele também tremiam. Nathalie, ele disse baixinho. Os resultados são conclusivos. 99,9% de probabilidade. Silêncio. Você é minha filha. Você é Caroline. O quarto o inclinou. Nathalie agarrou o braço da cadeira. Repete isso. Você é minha filha. Te encontrei depois de 26 anos. Te encontrei. Nathalie encarou ele. Esse homem que de repente era o pai dela. O estranho que tinha procurado por ela enquanto ela pulava de 6 lares adotivos, enquanto saiu do sistema aos 18, enquanto se formou na faculdade, enquanto casou com Blake, enquanto quase morreu. Eu tinha um pai esse tempo todo. A voz dela subiu. Onde você estava? O Dr. Sinclair recuou, procurando nos lugares errados. Sua mãe usou nomes falsos quando fugiu. Quando encontramos o corpo dela, o rastro já estava frio. Você tinha sido colocada sob um nome diferente. Jane Doe que virou Morgan quando foi adotada pelo Estado. Eu nunca fui adotada. Saí do sistema. Eu sei. Sinto muito. O sistema falhou com você. Eu falhou com você. Sim, falhou. As palavras ficaram no ar, duras, verdadeiras. Procurei por 15 anos, o Dr. Sinclair disse, a voz engrossada. Investigadores particulares, cada banco de dados, cada pista. Nunca parei de procurar. Mas o rastro estava morto. Achei que você tinha morrido. Eu não estava morta. Estava bem aqui, crescendo sozinha, me perguntando por que ninguém me queria. Eu te queria. Deus, Caroline, te queria cada dia. Não me chama assim. Nathalie se levantou. Meu nome é Nathalie. Não conheço ninguém chamada Caroline. Ela foi até a janela. O bebê chutou. Ela contou de 1 a 15. Atrás dela, ouviu o Dr. Sinclair se levantar. Eu entendo se você tá com raiva, ele disse. Você tem todo o direito. Mas Nathalie, você é minha filha. E seu bebê é minha neta. Isso significa algo. Tem que significar algo. Nathalie virou. Meu bebê precisa de um avô. Mas eu preciso de tempo para processar. Leve o tempo que precisar. Esperei 26 anos. Posso esperar mais. Consegue mesmo? Porque você me encontrou no pior momento da minha vida. Tô desfigurada, grávida, apavorada. E agora você tá me dizendo que minha identidade inteira é mentira. Sua identidade não é mentira. Você ainda é você. Só que também é minha filha. Nathalie riu, mas não tinha humor. Eu não sei mais quem eu sou. Olho no espelho e não me vejo. Olho pro meu passado e tudo parece falso. Tudo que eu achava que sabia se foi. Nem tudo. Sua força é real. Sua sobrevivência é real. Seu bebê é real. Isso era para me fazer sentir melhor. Não. Mas é verdade. Eles ficaram ali, pai e filha, estranhos conectados por DNA e tragédia. Finalmente, Nathalie disse, preciso que você vá embora agora. O Dr. Sinclair acenou. Vou. Mas Nathalie, não vou a lugar nenhum. Mesmo que você nunca me chame de pai, mesmo que nunca me perdoe, tô ficando. Tô aqui. Depois que ele saiu, Nathalie desmoronou.
Chorou até vomitar, gritou no travesseiro, olhou para o rosto destruído no espelho e odiou tudo sobre a vida dela. O bebê chutou durante tudo, constante e firme, se recusando a deixar Nathalie esquecer que tinha alguém dependendo dela. Eventualmente, Nathalie se acalmou o suficiente para respirar. Tocou a barriga. Desculpa, bebezinha. Sua mamãe tá uma bagunça. Mas prometo que vou me recuperar de algum jeito. O bebê chutou mais 7 vezes. Nathalie contou cada um e começou a planejar o futuro. Porque mesmo que todo o resto tivesse ido embora, ela ainda tinha isso. A filha dela, o motivo para continuar lutando. E talvez, eventualmente, um pai que nunca tinha parado de procurar. 2 semanas depois da revelação do DNA, Nathalie finalmente deixou o Dr. Sancler voltar para o quarto dela. Ele entrou com cuidado, como se aproximando de um animal ferido. O que, Nathalie supôs, era preciso. Obrigada por me ver, ele disse. Não tô fazendo isso por você. Meu bebê precisa de cuidado pré-natal e você é o melhor médico aqui. Vou pegar o que puder. Ele examinou o rosto dela, o toque clínico e gentil. As feridas estavam cicatrizando bem. Sem infecção, inchaço diminuindo. Em outra semana, podemos começar a reconstrução. Sua recuperação tá indo melhor que o esperado, ele disse. Ótimo. Vou parecer humana de novo. Nathalie perguntou. Pausa. Desculpa, isso foi injusto. Ela respirou fundo. Tô tentando. Mas tudo parece impossível agora. O Dr. Sancler sentou. Posso te contar sobre sua mãe? A verdadeira ela, antes da doença. Nathalie considerou recusar, mas alguma parte dela queria saber, precisava saber. Tudo bem. Emma amava a arte. Pintava murais, sonhava em te ensinar. Caroline, você era a alegria dela. Ela costumava cantar para você toda noite. Canções de lavanda, ela chamava. Passava loção de lavanda nos seus braços e cantava até você dormir. Nathalie ficou muito quieta. Lavanda? Sim. Por quê? Eu tenho essa memória. Um fragmento. Uma mulher cantando, o cheiro de lavanda. Sempre achei que tinha inventado. Você não inventou. Era Emma. Era sua mãe. Lágrimas começaram a cair antes que Nathalie conseguisse parar. O que aconteceu com ela? Por que ela me levou? Psicose pós-parto. É uma doença mental severa que pode se desenvolver depois do parto. Emma começou a ter delírios, pensamentos paranoicos. Ficou convencida que pessoas estavam tentando te machucar, que eu fazia parte de alguma conspiração. Ele pausou, dor clara na voz. Tentei conseguir ajuda para ela, mas naquela época não entendíamos o quão sério era. Uma manhã, acordei e vocês duas tinham sumido. Ela deixou um bilhete dizendo que estava te protegendo, que ia te trazer de volta quando fosse seguro. Mas ela morreu. Sim. O acidente de carro foi considerado veículo único, sem outros fatores. Ela simplesmente saiu da estrada. Talvez tenha dormido, talvez a psicose fez ela ver algo que não estava lá. Nunca vamos saber. E eu não estava no carro. Não. A polícia acha que ela te deixou em algum lugar horas antes do acidente. Talvez com um estranho em quem ela confiava no estado delirante dela. Talvez numa igreja ou posto de bombeiros. Você foi encontrada 3 dias depois, vagando sozinha num parque. Sem identificação, não conseguia ou não queria dizer o nome para ninguém. Nathalie processou isso. Não lembro de nada disso. Talvez seja uma bênção. Você não lembra das piores partes. Mas também não lembro das partes boas. Não lembro de você ou dela ou de ser amada. A voz do Dr. Sancler quebrou. Você era amada. Tão profundamente amada. Emma e eu, antes da doença, éramos felizes. Você era nosso mundo inteiro. Até eu não ser mais. Você sempre foi. Mesmo quando estava sumida. Especialmente quando estava sumida. Eles sentaram em silêncio por um tempo. Aí Nathalie perguntou. Você casou de novo? Não. Não consegui. Cada mulher que conhecia, comparava com Emma. Cada criança que via, me perguntava se era você. Ele sorriu tristemente. Mantive seu quarto exatamente igual. Seus brinquedos, suas roupas, sua caminha com o edredom rosa. Esperando. Isso é de partir o coração. Isso é paternidade. O bebê chutou. O Dr. Sancler notou. Posso? Ele perguntou, apontando para a barriga dela. Nathalie hesitou, então acenou. Ele colocou a mão gentilmente no estômago dela. O bebê chutou contra a palma dele. Os olhos dele encheram de lágrimas. Olá.
Pequenina, ele sussurrou. Sou seu avô e já te amo demais. Observando ele, Nathalie sentiu algo rachar no peito. Esse homem tinha passado 26 anos procurando, sofrendo, esperando. Tinha encontrado ela no pior momento possível e ficou mesmo assim. Não sei como fazer isso, ela admitiu. Não sei como ter um pai. Não sei como ser pai de uma filha adulta. Então vamos descobrir juntos. Ainda tô com raiva. Você tem todo o direito. E tô com medo de tudo. Do julgamento do Blake, de ser mãe, de saber se minha filha vai ter medo do meu rosto. Sua filha vai conhecer sua voz, seu toque, seu amor. É isso que importa. Nathalie queria acreditar nele. Mas o medo vivia nos ossos dela agora, constante e pesado. Aquela noite, ela pediu um espelho para a enfermeira. A enfermeira hesitou, mas trouxe. Nathalie olhou para si mesma. De verdade. O rosto ainda estava inchado e descolorido, mas ela conseguia ver o formato agora. A reconstrução ia começar semana que vem. O Dr. Sancler ia reconstruir as maçãs do rosto, o nariz, a testa. Ela teria um rosto novo. Diferente de antes, diferente da obra do Blake. Algo entre os dois. Ela tocou o reflexo. O vidro estava frio contra a ponta do dedo. Olá, ela sussurrou. Ainda não te conheço. Mas tô tentando te encontrar. Não era muito. Mas era um começo. Na manhã seguinte, o detetive Sullivan chegou com notícia inesperada. Vanessa Cole tá aqui. Quer te ver. O primeiro instinto de Nathalie foi recusar. Mas a curiosidade venceu. Tá bom. 5 minutos. Vanessa Cole tinha 28 anos, loira, e parecia que não dormia há semanas. Os olhos vermelhos e inchados. Quando viu o rosto enfaixado de Nathalie, ela ofegou. Meu Deus! A voz de Nathalie saiu chapada. Isso é o que seu namorado fez comigo. Ele não é meu namorado. Nunca foi meu namorado. Vanessa sentou pesadamente. Achei que ele me amava. Achei que a esposa era o problema. Ele disse que você era controladora, instável. Que ameaçava suicídio se ele saísse. Isso é mentira. Eu sei disso agora. Mas ele era convincente. Mostrou mensagens que alegava serem suas. Te chamou de louca. Me fez sentir que eu estava salvando ele. Nathalie sentiu a raiva crescendo. E você acreditou nele? Sim. Tenho vergonha disso. Mas sim. Porque tá aqui. Vanessa puxou uma pasta da bolsa. Porque percebi que fui parte de algo terrível. E preciso consertar isso. Ela entregou a pasta para Nathalie. Dentro tinha registros financeiros, extratos bancários, e-mails. E uma apólice de seguro de vida. O sangue de Nathalie gelou quando leu. Titular da apólice: Blake Warren. Segurada: Nathalie Warren. Benefício: $500 mil. Beneficiário: Blake Warren. Ele ia me matar de qualquer jeito, Nathalie sussurrou. É o que eu acho. O ácido foi só a arma que ele escolheu. Se você morresse do ataque, ele receberia $500 mil. A voz de Vanessa tremeu. E eu dei o nome de um armazém de suprimentos químicos quando ele disse que precisava de produtos de limpeza industrial para o escritório. Você não sabia. Isso não me faz menos responsável. Nathalie olhou para essa mulher, essa outra mulher que o marido dela tinha manipulado e usado. E apesar de tudo, sentiu uma estranha camaradagem. Ele enganou nós duas, Nathalie disse. Sim. Você achava que estava apaixonada por ele. Achei muita coisa estúpida. Você vai testemunhar contra ele. Se você quiser. O promotor diz que meu testemunho sobre o caso e os registros financeiros vão ajudar a estabelecer motivo e premeditação. Nathalie considerou. Então disse: testemunhe. Mostre para todo mundo quem Blake Warren realmente é. 2 meses depois do nascimento de Caroline Hope, Nathalie voltou para o hospital para outra cirurgia. O Dr. Sancler tinha montado a equipe completa de reconstrução. Esse procedimento ia refinar o trabalho anterior, suavizar as cicatrizes, restaurar contornos mais naturais para o rosto dela. Essa é a grande, ele explicou na noite anterior. Depois dessa, você vai precisar de talvez 1 ou 2 ajustes menores. Mas a reconstrução principal vai estar completa. Nathalie acenou. Tava nervosa. Não sobre a cirurgia em si, mas sobre o que viria depois. Quem ela veria no espelho quando isso terminasse. A cirurgia levou 9 horas. Enxertos de pele da coxa de Nathalie foram usados de novo, dessa vez para suavizar as bochechas, refinar a linha da mandíbula,
criar transições mais naturais entre tecido reparado e original. O Dr. Sancler trabalhou com precisão e cuidado. Cada sutura perfeita, cada colocação deliberada. Essa era a filha dele. Ele não aceitaria nada menos que seu melhor trabalho absoluto. Quando Nathalie acordou na recuperação, a primeira coisa que sentiu foi dor. A segunda foi alívio que tinha acabado. Como foi? Ela perguntou sonolenta. Perfeito, o Dr. Sancler disse. Os enxertos ficaram lindos. Seu rosto vai cicatrizar maravilhosamente. Quando posso ver? 2 semanas. Precisamos deixar o inchaço baixar e os enxertos integrarem completamente. Nathalie gemeu. Mais 2 semanas de bandagens. Mais 2 semanas de cura. Durante a recuperação, a escola de Nathalie ligou. A diretora Martinez queria saber se ela planejava voltar a dar aula. Não sei, Nathalie admitiu. Quero, mas não tenho certeza se consigo. Por causa do seu rosto. A diretora perguntou gentilmente. Por causa de tudo. Meu rosto. Meu bebê, o julgamento chegando. Mal consigo me manter junta. As crianças sentem sua falta. Perguntam sobre você todo dia. Isso fez Nathalie chorar. Perguntam? Claro que sim. Você é uma professora maravilhosa. E essas crianças, elas não ligam para cicatrizes. Elas ligam se você acredita nelas. Preciso de mais tempo. Leve o tempo que precisar. Sua posição vai estar aqui quando você estiver pronta. 1 semana na recuperação, o detetive Sullivan ligou. Temos data para o julgamento. 3 meses a partir de agora. 15 de janeiro. O estômago de Nathalie caiu. É cedo. O promotor quer avançar rápido. O advogado do Blake continua entrando com moções tentando atrasar. Queremos acabar com isso. O que eu preciso fazer? Se preparar para testemunhar. O promotor vai trabalhar com você na sua declaração. E Nathalie, isso vai ser difícil. Blake vai estar na sala. O advogado dele vai te interrogar. Vai parecer invasivo. Não me importo. Quero ele na prisão. Ótimo. Essa é a atitude que precisamos. Depois da ligação, Nathalie sentou com Caroline Hope nos braços. O bebê estava dormindo, os punhos minúsculos enrolados contra o peito de Nathalie. Seu pai é um homem mau. Nathalie sussurrou. Mas você nunca vai conhecer ele. Eu prometo. O Dr. Sancler encontrou ela 1 hora depois ainda sentada na mesma posição. Quer falar sobre isso? Ele perguntou. O julgamento é em 3 meses. Eu sei. O detetive Sullivan me ligou também. Tenho que testemunhar. Eu sei. Tenho que ver ele de novo. Vou estar lá com você. Na sala do tribunal. Você não vai estar sozinha. Nathalie olhou para o pai dela. Por que você está sendo tão bom comigo? Porque sou seu pai. É isso que pais fazem. Você perdeu 26 anos. Não me deve nada. Te devo tudo. 26 anos de festas de aniversário, peças escolares, ensinar você a dirigir, ajudar com lição de casa, te levar para o altar. A voz dele quebrou. Perdi tudo isso. Então se posso estar aqui para isso, vou estar. Nathalie sentiu lágrimas caindo. Tô com medo. Do julgamento, de tudo, de falhar com Caroline, do Blake sair algum dia, de nunca me sentir normal de novo. O Dr. Sancler sentou ao lado dela. Posso te contar algo que meu pai me disse quando eu estava na faculdade de medicina. Tudo bem. Eu estava apavorado com minha primeira cirurgia. Absolutamente convencido que ia estragar tudo. Meu pai disse, James, coragem não é a ausência de medo. É fazer a coisa certa mesmo quando você tá apavorado. Você tá apavorada. Mas ainda tá aparecendo. Isso é coragem. Não parece coragem. Parece sobrevivência. Às vezes são a mesma coisa. 2 semanas depois da cirurgia, as bandagens saíram. Nathalie insistiu em privacidade de novo. Só ela e o espelho. A enfermeira removeu a gaze devagar. Nathalie manteve os olhos fechados até terminar. Pronta? A enfermeira perguntou. Não. Mas me dá o espelho mesmo assim. Ela abriu os olhos. A mulher no espelho não era a Nathalie antiga. Mas também não era o monstro do hospital. Era alguém nova. Alguém que tinha sido quebrada e reconstruída. O rosto tinha cicatrizes, sim. Sempre teriam. Mas eram mais suaves agora. Uma parte integrada da história dela em vez de toda a história. As maçãs do rosto tinham forma. O nariz era proporcional.
Os olhos, inalterados pelo ácido, olhavam de volta com algo que podia eventualmente virar orgulho. Olá, ela disse pro reflexo. Sou Natalie Morgan. Não, espera. Sou Caroline Sinclair. Não, isso também não tá certo. Ela pausou, tentou de novo. Sou Natalie Sinclair. Filha, mãe, professora, sobrevivente. O nome parecia certo. Uma mistura de quem ela era e de quem sempre tinha sido. Quando o Dr. Sinclair checou ela, encontrou ela ainda encarando o espelho. O que você acha? Ele perguntou. Acho que pareço diferente. Isso é ok. É mais que ok. Pareço com alguém que sobreviveu. Ela virou para encarar ele. Pareço comigo. Os olhos do Dr. Sinclair encheram de lágrimas. Parece sim. Você parece exatamente você. Aquela noite, Natalie pediu uma reunião com a promotora. A promotora distrital Jennifer Shen chegou com arquivos e determinação. Senhora Warren. Senhorita Sinclair, Natalie corrigiu. Tô voltando pro meu nome verdadeiro. Senhorita Sinclair, vamos falar sobre o julgamento. A equipe de defesa do Blake vai argumentar insanidade temporária. Isso é lixo. Ele comprou o ácido 3 semanas antes. Pesquisou sentenças de prisão. Isso é premeditação. Concordo. E é isso que vamos mostrar pro júri. Mas o advogado dele vai tentar te pintar como controladora. Vão dizer que você levou ele a isso. Natalie sentiu a raiva subir. Então eu tô em julgamento também. É assim que a defesa funciona. Eles atacam a vítima para desculpar o perpetrador. Preciso que você esteja preparada para isso. Me diz o que fazer. Eles praticaram por horas. Pergunta após pergunta. As respostas de Natalie ficaram mais suaves, mais confiantes. Ela aprendeu a ficar calma quando a promotora fingiu ser advogada de defesa e atacou o caráter dela. Lembre, D.A. Shen disse no final. Fale a verdade, seja factual, não deixe eles te verem chorar. Júris recompensam força. Consigo ser forte. Eu sei que consegue. Um mês antes do julgamento, Vanessa Colley pediu outra reunião. Ela chegou na casa do Dr. Sinclair, agarrando a bolsa nervosamente. Obrigada por me ver, ela disse. O que você quer? Natalie perguntou. Tava alimentando Caroline Hope, mas ficou na sala. Queria te dizer que vou testemunhar. Mas também queria me desculpar de verdade. Não só pelo caso. Por acreditar nas mentiras dele sobre você. Por não questionar por que uma mulher grávida seria tão terrível quanto ele alegava. Por que você não questionou? Porque eu queria acreditar nele. Porque acreditar nele significava que eu não era uma pessoa terrível por estar com ele. A voz de Vanessa tremeu. Tô em terapia agora. Trabalhando em porque fui tão fácil de manipular. Minha terapeuta diz que tenho padrões. Todos temos padrões. Os meus quase te mataram. Natalie olhou para essa mulher. A amante do Blake. A outra vítima do Blake. Você deu ao promotor a informação sobre a apólice de seguro de vida, Natalie disse. Essa evidência pode ser o que condena ele por tentativa de homicídio premeditado em vez de só agressão. Espero que sim. Então estamos quites. Nunca vamos estar quites. Mas agradeço você dizer isso. Depois que Vanessa saiu, Rebecca virou para Natalie. Isso foi generoso da sua parte. O quê? Perdoar ela? Não perdoei ela. Só não tenho energia para odiar ela mais. Blake é quem merece meu ódio. Ela é só alguém que ele usou. Você mudou. Tive que mudar. Na noite antes do primeiro dia do julgamento, Natalie não conseguiu dormir. Sentou na cadeira de balanço no quarto de Caroline Hope, segurando a filha dormindo, contando as respirações. O Dr. Sinclair encontrou ela às 3 da manhã. Não consegue dormir? Ele perguntou. Nervosa demais. Quer chá? Desceram. Ele fez chá de camomila com mel, do jeito que Emma costumava fazer. Tô com medo, Natalie admitiu. Não do Blake. De quebrar no tribunal. De dar a ele a satisfação de me ver chorar. Então não chora lá. Chora aqui. Chora agora. Bota pra fora. Então ela fez. Chorou pela mulher que costumava ser. Pelo rosto que perdeu. Pela inocência que morreu quando Blake jogou aquele ácido. Chorou por Caroline Sinclair, a garotinha que se perdeu. Por Natalie Morgan, a menina de lar adotivo que achou que finalmente tinha encontrado família. Chorou até não ter mais lágrimas. Aí endireitou os ombros e disse, pronto. Tô pronta. Pronta pra quê? Pra encarar ele.
Para contar minha verdade. Para garantir que ele nunca machuca ninguém mais. O Dr. Sinclair levantou a caneca. A coragem. A sobrevivência. Nathalie corrigiu. Bateram as canecas. Amanhã o julgamento começaria. Amanhã ela enfrentaria o atacante. Amanhã ela contaria para o mundo o que Blake Warren tinha feito. Mas hoje à noite ela estava em casa. Com a filha. Com o pai. Com pessoas que amavam ela. E isso era suficiente. O tribunal estava lotado com mídia e espectadores. Nathalie entrou de cabeça erguida. Dr. Sinclair de um lado, Rebecca do outro. Ela usava um vestido azul marinho simples que Rebecca tinha ajudado ela a escolher. Profissional, digno, forte. Ela decidiu não usar maquiagem para cobrir as cicatrizes. Deixa o júri ver o que Blake fez. Quando Blake foi trazido para a sala do tribunal de macacão laranja, Nathalie se forçou a olhar para ele. Ele parecia menor que ela lembrava. Mais magro. O cabelo mais comprido, desgrenhado. Mas os olhos eram os mesmos. Frios. Calculistas. Ele olhou para ela e sorriu levemente. Como se tivessem compartilhando uma piada particular. Nathalie encarou de volta sem expressão. Ela não ia dar a ele a satisfação do medo. A declaração de abertura da acusação foi poderosa. D.A. Shen apresentou as evidências metodicamente. O ácido comprado, a apólice de seguro, o caso, os crimes financeiros, a premeditação. Isso não foi crime de paixão, ela disse pro júri. Foi tentativa de execução. Blake Warren planejou assassinar a esposa grávida dele por dinheiro de seguro. Quando ela sobreviveu, ele fugiu. Esse não é comportamento de um homem que surtou. Esse é comportamento de um predador calculista. O advogado do Blake, um advogado de defesa esperto chamado Robert Morrison, pintou um quadro diferente. Blake Warren é um homem que cometeu erros. Erros ruins. Mas ele não é um monstro. Ele estava se afogando em dívidas. O casamento estava falhando. Ele se sentiu preso. No momento de desespero, fez algo terrível. Mas insanidade temporária é real. E é disso que estamos lidando aqui. Nathalie queria gritar. Insanidade temporária? Como se jogar ácido na esposa grávida fosse só um dia ruim. A primeira testemunha foi a senhora Davidson, a vizinha que tinha ligado pro número de emergência. Ouvi gritos. Ela testemunhou. Gritos terríveis. Corri para fora e vi Nathalie na varanda dela. A voz da senhora Davidson quebrou. Sou enfermeira aposentada. Vi muita coisa. Mas aquilo foi a pior coisa que já vi. Depois vieram os paramédicos que responderam, os médicos da emergência. Cada um descrevendo a extensão dos ferimentos de Nathalie em detalhes clínicos. O júri parecia horrorizado. No dia 2, o detetive Sullivan testemunhou sobre a investigação. Apresentou a evidência do laptop, os sites de apostas, as mensagens com Vanessa, as buscas sobre ataques com ácido e sentenças de prisão. Isso foi comprado 3 semanas antes do ataque, ele disse, segurando recibos. Ácido sulfúrico de grau industrial comprado sob nome falso. Escondido na garagem. O advogado do Blake tentou argumentar que a compra não provava intenção. O detetive Sullivan respondeu calmamente. Então para que era? Que possível razão legítima um consultor financeiro teria para comprar ácido capaz de dissolver tecido humano? Sem resposta. No dia 3, Vanessa Collie subiu ao banco. Tava nervosa mas composta. Descreveu o caso. As mentiras que Blake tinha contado sobre Nathalie, os registros financeiros que tinha ajudado ele a manipular sem saber. Ele me disse que ela era instável, Vanessa disse. Que ameaçava se matar se ele saísse. Mostrou mensagens supostamente dela. Eram cruéis, controladoras. Essas mensagens eram reais. D.A. Shen perguntou. Não. Depois descobri que ele tinha fabricado elas. Usou um app de falsificar mensagens. Ele queria que eu odiasse ela para eu não questionar. O advogado do Blake interrogou agressivamente. Senhorita Collie, você estava tendo um caso com um homem casado. Não é possível que você tá mentindo agora para se absolver de culpa. Eu estava tendo um caso. Isso é verdade. Sou culpada disso. Mas não tentei matar ninguém. Blake tentou. Você se beneficiou do plano de seguro do Blake. Ele te contou sobre ele, não contou? Sim. Ele disse que depois do divórcio teria dinheiro para recomeçar comigo. Não sabia que o dinheiro era contingente a Nathalie morrendo. Então você alega? Não tô alegando nada. Tô testemunhando a verdade. Rebecca testemunhou em seguida. Descreveu anos observando Blake isolar Nathalie, controlar as finanças dela, fazer ela duvidar da própria percepção.
Nathalie defendia ele, Rebeca disse. Cada vez que eu levantava preocupações, ela tinha uma explicação. Ele tá estressado, ele tá cansado, ele tá preocupado com dinheiro. Ela não conseguia ver o que eu via. Que ele estava sistematicamente quebrando ela. Por que ela não saiu? Morrison perguntou no interrogatório. Porque abuso é insidioso. Não começa com ácido. Começa com coisas pequenas. Críticas, isolamento sutil. Quando escala, a vítima acredita que merece. Então você está dizendo que a senhora Warren era fraca? Não. Tô dizendo que ela era humana. E humanos querem acreditar que as pessoas que amam não vão machucá-los. No dia 5, era a vez de Nathalie. Ela tinha esperado por isso, temido isso, se preparado para isso. D.A. Shen a chamou pro banco. Nathalie caminhou devagar, ciente de cada olho no tribunal. Colocou a mão na Bíblia e jurou dizer a verdade. Sentou e olhou diretamente pro júri. Não pro Blake. Nunca pro Blake. Senhorita Sinclair, D.A. Shen começou. Por favor, conte ao júri sobre 15 de agosto do ano passado. A noite em que foi atacada. Nathalie respirou fundo. Cheguei em casa da reunião de pais por volta das 8h30. Tava grávida de 6 meses, cansada, ansiosa para colocar os pés para cima. O que aconteceu quando você entrou na casa? Blake estava parado na cozinha. As luzes estavam apagadas. Consegui ver ele na escuridão. Ele tinha uma garrafa na mão. Você reconheceu o que estava na garrafa? Não. Achei que fosse água ou talvez álcool. Perguntei o que estava errado. O que ele disse? Ele disse que eu tinha estragado tudo. Que eu não conseguia deixar as coisas quietas. Que eu tinha que fazer perguntas. A voz de Nathalie permaneceu firme, factual. Aí ele jogou o conteúdo da garrafa no meu rosto. O que aconteceu depois? Dor. Dor imediata e intensa. Como se meu rosto tivesse pegando fogo. Caí de joelhos. Não conseguia respirar, não conseguia pensar. Tudo que eu sabia é que estava morrendo. Mas você não morreu. Não. Rastejei. Precisava de ajuda. Precisava salvar meu bebê. Seu bebê. Eu estava grávida. Sou mãe. Mães não desistem. D.A. Shen mostrou ao júri fotos dos ferimentos de Nathalie daquela noite. O tribunal ofegou. Alguns jurados cobriram as bocas. Senhorita Sinclair, essas são imagens difíceis de ver. Como você sobreviveu? Minha vizinha ligou pro número de emergência. Os paramédicos foram incríveis. O médico me salvou. E eu me recusei a morrer. Por que você se recusou a morrer? Nathalie tocou o estômago instintivamente. Porque minha filha precisava de mim. Ainda precisa. D.A. Shen acenou. Vamos falar sobre seu relacionamento com Blake. Antes do ataque, tinha sinais de alerta. Olhando para trás, sim. Ele ficou secreto uns 8 meses antes. Defensivo quando eu perguntava sobre nossas finanças. Zangado quando eu questionava as horas extras no trabalho. Você descobriu por quê? Ele estava apostando. Tendo um caso. Roubando das nossas contas conjuntas. Quando você descobriu isso? 2 dias antes do ataque. Encontrei cobranças no nosso cartão de crédito de sites de apostas. Quando confrontei ele, disse que não era nada. Que eu estava exagerando. Mas não era nada. Não. Ele tinha perdido $60 mil. Fez uma segunda hipoteca da nossa casa sem meu conhecimento. Esvaziou nossa poupança. Estourou cartões de crédito no meu nome. Como isso te fez sentir? Traída. Com medo. Mas achei que pudéssemos resolver. Achei que casamento significava enfrentar problemas juntos. Nathalie pausou. Eu estava errada. Blake não queria enfrentar problemas. Ele queria eliminar eles. E por eliminar, você quer dizer? Ele tentou me assassinar. O tribunal ficou em silêncio. Então Morrison se levantou pro interrogatório. Senhorita Sinclair, você admite que confrontou meu cliente sobre as finanças. Você estava com raiva, não estava? Tava chateada, sim. Ele tinha roubado nosso dinheiro. Então vocês discutiram. Tivemos uma discussão. Uma discussão acalorada. Eu estava preocupada com nossa situação financeira. Isso é normal, não é? Verdade. Você ameaçou deixar ele. Sim. Depois que descobri sobre o caso. Então você ameaçou a vida dele como ele conhecia. A casa, o filho, o futuro. Nathalie sentiu a raiva subir, mas manteve a voz nivelada.
Ameacei sair de um casamento que era construído em mentiras. Não é a mesma coisa que jogar ácido no rosto de alguém. Mas você empurrou ele. Encurralou ele. Fez ele se sentir preso. Nada que fiz fez ele tentar me assassinar. Essa foi a escolha dele. Morrison mudou de tática. Senhorita Sinclair, você tá processando meu cliente por danos, não tá? Sim. Por despesas médicas e dor e sofrimento. Então você tem um incentivo financeiro para vê-lo condenado. Tem um incentivo pessoal para vê-lo na prisão para que ele nunca faça isso com ninguém mais. Você também descobriu recentemente que é filha do Dr. James Sinclair, um cirurgião plástico rico. Não é conveniente que seu cirurgião acabou sendo seu pai perdido há muito tempo. D.A. Shen objetou. Relevância. O juiz acatou. Morrison seguiu em frente. Senhorita Sinclair, de acordo com seus registros médicos, você sofria de depressão durante a gravidez. Recebeu medicação. Por depressão pré-natal breve. Muito comum. Não é possível que você era instável. Que meu cliente tinha medo do seu estado mental. Nunca fui instável. E mesmo que fosse, isso não justificaria a tentativa de assassinato. Mas pode explicar por que meu cliente se sentiu ameaçado. Natalie já tinha tido o suficiente. Ela se inclinou para frente e olhou diretamente para o Blake pela primeira vez. Eu estava grávida de 6 meses. Pesava 63 quilos. Blake tem 1,85 m e 90 quilos. Se ele se sentia ameaçado por mim fazendo perguntas sobre dinheiro, ele podia ter saído. Podia ter ido para terapia. Podia ter feito qualquer coisa exceto tentar queimar meu rosto. O júri estava fascinado. Morrison não tinha mais perguntas. Enquanto Natalie descia, a bolsa estourou. Ela sentiu o jorro e olhou para baixo em choque. Meu bebê, ela disse. Caos. O Dr. Sinclair correu para frente. O juiz chamou recesso. Paramédicos foram chamados. E Blake parecia irritado que o julgamento dele tinha sido interrompido. Aquela expressão ficaria gravada nas memórias do júri. Natalie deu à luz Caroline Hope no hospital enquanto o julgamento entrou em recesso por 3 dias. Quando o tribunal recomeçou, a defesa encerrou sem chamar Blake para testemunhar. Morrison sabia que o cliente dele se destruiria no banco. Os argumentos finais foram poderosos de ambos os lados. D.A. Shen lembrou o júri da evidência. Premeditação, dinheiro de seguro, suspeito em fuga. Isso é tentativa de homicídio. Não deixem a fumaça e os espelhos do advogado dele obscurecerem a verdade. Morrison argumentou insanidade temporária. Um homem bom que cometeu um erro terrível num momento de crise psicológica. Punam ele, sim. Mas não o chamem de monstro. O júri deliberou por 6 horas. Quando voltaram, o porta-voz se levantou. Na acusação de tentativa de homicídio, como vocês decidem? Culpado. Natalie sentiu os joelhos fraquejarem. Rebecca segurou o braço dela. Na acusação de agressão com arma letal. Culpado. Nas acusações de fraude e roubo de identidade. Culpado em todas as acusações. Blake não mostrou emoção. Só encarou para frente. A sentença foi marcada para 2 semanas depois. Quando aquele dia chegou, Blake recebeu 40 anos a prisão perpétua. Sem elegibilidade para liberdade condicional por 35 anos. Ele teria 72 anos antes de poder aplicar para soltura. As palavras finais do juiz foram cortantes. Sr. Warren, você não é vítima de circunstância. Você é um predador que planejou assassinar sua esposa grávida por dinheiro. Vai passar o resto da sua vida produtiva na prisão pensando no momento em que escolheu violência sobre a humanidade. Martelada. Tinha acabado. Natalie saiu do tribunal de cabeça erguida. O Dr. Sinclair carregava a bebê Caroline Hope. Rebecca segurava a mão de Natalie. Do lado de fora, repórteres gritavam perguntas. Natalie parou e encarou as câmeras. Quero dizer algo, ela anunciou. A multidão silenciou. Para qualquer um assistindo que tá num relacionamento abusivo, por favor me escutem. Abuso não começa com ácido. Começa com coisas pequenas. Isolamento, controle, manipulação. Se alguém te faz sentir pequena, se alguém te faz duvidar de si mesma, se alguém te faz ter medo, isso é abuso. E você merece mais. Merece segurança. Merece amor. Por favor, busque amigos, família, linhas diretas de violência doméstica. Você pode sobreviver isso. Eu sou a prova. Então ela virou e foi embora. Blake Warren tinha ido embora, trancado por décadas. E Natalie Sinclair era livre.
6 meses depois do julgamento, Nathalie ficou na sala de aula do terceiro ano pela primeira vez em mais de um ano. A diretora Martinez tinha oferecido retorno mais lento. Meio período, codocência, equipe de apoio disponível. Mas Nathalie queria fazer isso nos próprios termos. Os alunos eram novos. Nenhum tinha estado na turma dela antes. Não conheciam a história. Para eles, ela era só a senhorita Sinclair. A professora com cicatrizes no rosto. Bom dia, turma, ela disse. 22 alunos do terceiro ano olharam para ela. Alguns com curiosidade, alguns com a honestidade brutal de crianças. Uma mão disparou. Um menino chamado Marcos. Sim, Marcos. Senhora Sinclair, o que aconteceu com seu rosto? A sala ficou em silêncio. A assistente de ensino ficou tensa. Mas Nathalie sorriu. Essa é uma boa pergunta, Marcos. Alguém me machucou muito. Mas eu me curei. E é isso que quero que vocês lembrem. As pessoas podem nos machucar, mas podemos nos curar. Somos mais fortes do que pensamos. Marcos considerou isso. Então disse: meu pai diz que cicatrizes significam que você é guerreira. Seu pai tem razão. Outra mão subiu. Uma menina chamada Sophie. Você vai ser nossa professora o ano todo. Vou sim. Que bom. O Sr. Henderson era chato. A turma riu. E assim, a tensão quebrou. Nathalie passou o dia ensinando leitura, matemática e ciências. Foi bom voltar. Ter propósito além de sobrevivência. Na saída, uma mãe se aproximou nervosamente. Senhorita Sinclair, sou a mãe do Marcos. Queria pedir desculpas se ele foi grosseiro. Ele não foi grosseiro. Foi honesto. Agradeço isso. Ainda assim, vou conversar com ele sobre perguntas apropriadas. Por favor, não faça isso. Prefiro que crianças me perguntem diretamente do que sussurrem nas minhas costas. Honestidade é gentileza. A mãe do Marcos sorriu aliviada. Obrigada. E bem-vinda de volta. Aquela noite, Nathalie chegou em casa exausta mas feliz. O Dr. Sinclair tinha Caroline Hope nos braços, cantando uma canção de ninar. A mesma que Emma costumava cantar para Caroline Sinclair 29 anos atrás. Como foi o primeiro dia? Ele perguntou. Perfeito. Difícil. Bom. São muitos adjetivos. Foi muito dia. Ela pegou a filha e sentou na sala. Caroline Hope tinha 7 meses agora. Sentando, balbuciando, alcançando tudo. Mamãe, Caroline disse, batendo no rosto de Nathalie com as mãos gordinhas. Isso mesmo, bebê. Mamãe. Caroline tocou as cicatrizes na bochecha de Nathalie com curiosidade inocente. Sem medo, sem nojo. Só explorando. Ela não vê as cicatrizes como feias, o Dr. Sinclair observou. Ela não sabe que deviam ser feias. Para ela, esse é só o rosto da mamãe. É assim que todo mundo devia ver. Algumas pessoas não veem assim. Mas as pessoas que importam veem. Rebecca chegou com jantar. Comida chinesa do restaurante favorito de Nathalie. Celebrando seu primeiro dia de volta. Ela anunciou. Comeram no chão. Caroline Hope sentada entre elas, roubando macarrão e fazendo bagunça. Isso é legal, Nathalie disse. Isso parece família. É família, Rebecca respondeu. Família escolhida. O melhor tipo. Mais tarde, depois que Rebecca foi embora e Caroline estava dormindo, Nathalie e o Dr. Sinclair sentaram na varanda. Recebi uma ligação hoje, ele disse. De um grupo de defesa de violência doméstica. Eles querem que você fale na conferência anual deles. Sério. Você se tornou algo como um símbolo. Uma sobrevivente que reconstruiu a vida. Não sei se tô pronta para isso. Pense. Sem pressão. Mas você tem uma história poderosa. Nathalie considerou. O que eu diria? Conte a verdade. É isso que sobreviventes precisam ouvir. Um mês depois, Nathalie ficou num palco encarando 200 mulheres. Todas sobreviventes de violência doméstica. Todas reconstruindo as vidas. A mão dela tremeu quando se aproximou do microfone. Meu nome é Nathalie Sinclair. Ela começou. Um ano atrás, meu marido jogou ácido no meu rosto enquanto eu estava grávida de 6 meses. Ele planejava me matar por dinheiro de seguro. Hoje, ele tá na prisão. E eu tô aqui. Sou professora, mãe, filha, sobrevivente. Ela pausou. Não vou dizer que foi fácil. Não foi. Teve dias que eu queria desistir. Dias que não conseguia olhar no espelho. Dias que achei que a dor nunca ia acabar. Mas aqui tá o que aprendi.
Sobrevivência não é um sentimento. É uma escolha. Toda manhã, eu escolhi continuar. Pelo meu bebê, por mim, por cada mulher que veio antes de mim e cada mulher que virá depois. Se você tá esperando ficar ruim o suficiente para sair, já tá ruim o suficiente. Você não deve a ele outra chance. Você deve a si mesmo um futuro. E para as que já saíram, que estão reconstruindo, que estão se perguntando se vão se sentir inteiras de novo, vão sim. Talvez não igual a antes, mas melhor, mais fortes, mais vocês do que já foram. O ácido levou meu rosto, mas eu peguei minha vida de volta. E essa é a melhor vingança de todas. Ovação de pé. Mulheres chorando, abraçando umas às outras, abraçando Nathalie. Uma mulher se aproximou depois. Obrigada, ela disse. Saí do meu marido 3 meses atrás. Alguns dias me arrependo. Hoje, você me lembrou porque eu tive que fazer isso. Você é corajosa, Nathalie disse a ela. Você também. Depois da conferência, Nathalie sentiu algo mudar. O trauma dela tinha propósito. A dor podia ajudar outros. Ela começou a falar regularmente em abrigos, grupos de apoio, escolas. Sempre a mesma mensagem: você é mais forte do que sabe. 1 ano depois do ataque, Nathalie e o Dr. Sinclair visitaram o túmulo de Emma. Era uma lápide pequena num cemitério tranquilo. Emma Sinclair, esposa e mãe amada. Oi, Emma, o Dr. Sinclair disse baixinho. Trouxe alguém para te ver. Bem, para te ver de novo. Essa é Caroline, nossa filha. Eu a encontrei. Nathalie ficou ao lado dele, segurando a bebê Caroline Hope. Queria ter te lembrado, Nathalie disse. Mas lembro da lavanda. E do canto. Obrigada por isso. Ficaram em silêncio por um tempo. Então Nathalie disse. Dei o nome da minha filha em homenagem à garotinha que você amou. Caroline Hope. Porque mesmo que você tivesse doente, me amou. E eu queria honrar isso. Quando saíram do cemitério, o Dr. Sinclair pegou a mão de Nathalie. Sua mãe teria orgulho de você. Acha? Sei disso. Ela também era lutadora. Antes da doença. Você tem a força dela. Tenho a sua também. Então você é imbatível. Aquela noite, quando Nathalie colocou Caroline Hope para dormir, cantou a canção de Ninar de Lavanda. A que Emma cantava. A que o Dr. Sinclair ainda cantava. O círculo estava completo. 3 gerações conectadas por trauma, amor e determinação. Nathalie olhou para a filha dormindo em paz no berçário que o pai construiu. Para a vida que tinha reconstruído das cinzas. Conseguimos, ela sussurrou. Conseguimos, bebezinha. Sobrevivemos. E agora estamos prosperando. Ela tocou as cicatrizes gentilmente. Não com vergonha, mas com reconhecimento. Vocês são parte de mim agora, ela disse a elas. São prova de que sobrevivi. Obrigada por me lembrar que sou mais forte do que imaginei. E pela primeira vez desde aquela noite terrível, Nathalie se sentiu linda. Não apesar das cicatrizes, mas por causa do que representavam. Sobrevivência. Força. Segundas chances. Ela era Nathalie Sinclair. Professora, mãe, filha, sobrevivente. E estava exatamente onde devia estar. O ácido tinha levado o rosto dela. Mas ela tinha pegado a vida de volta. No final, essa foi a melhor vingança de todas. Não ódio, não vingança. Mas alegria. Amor. Propósito. Blake Warren estava apodrecendo numa cela de prisão. Morrendo sozinho. O nome dele sinônimo de mal. Nathalie Sinclair estava cercada por pessoas que a amavam. Fazendo diferença. O nome dela sinônimo de sobrevivência. Ela tinha vencido. Completa, absoluta e finalmente. E quando adormeceu naquela noite, o último pensamento foi simples. Eu não sou o que aconteceu comigo. Sou o que escolhi me tornar. Sobrevivente. Lutadora. Mãe. Filha. Defensora. Guerreira. Nathalie Sinclair. Viva, prosperando, livre. Olha, a história da Nathalie nos lembra de algo fundamental. A gente é mais forte do que imagina. Sobrevivência não é só sobre passar pela escuridão. É sobre encontrar luz do outro lado. E sabe o que é mais incrível? Essa força está dentro de cada um de nós. Esperando ser descoberta. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um comentário aqui embaixo. Me conta o que mais ressoou com você. Foi a coragem da Nathalie? O reencontro com o pai? Ou talvez outra coisa completamente diferente? Seus pensamentos importam. Suas histórias importam. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança, compartilha esse vídeo.
Às vezes uma história é exatamente o que alguém precisa para dar o próximo passo corajoso. Pode ser a palavra certa na hora certa para salvar uma vida. Dá aquele like se você acredita em segundas chances. Se você acredita que a gente pode renascer das cinzas. Se você acredita que não importa o quão fundo a gente caia, sempre dá para se levantar de novo. E se inscreve no canal para não perder nenhuma outra história de sobrevivência, esperança e da resiliência incrível do espírito humano. Porque no final das contas, a gente não é definido pelo que acontece com a gente. A gente é definido pelo que escolhe se tornar depois. E essa escolha é sempre, sempre nossa. Te vejo na próxima história. Fica bem. E lembra, você é mais forte do que sabe. Te espero no próximo vídeo. Até lá!